Sêneca foi um dos maiores e mais eruditos escritores do seu tempo. No papel de conselheiro infeliz do malfadado regime do imperador Nero, em Roma, também se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Porém, a razão pela qual a maioria das pessoas está atualmente interessada em Sêneca é porque escreveu sobre filosofia estoica, que recentemente foi alvo de um tremendo ressurgimento popular. Bem-vindo ao canal Mente Motivacional. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Obrigado. Embora a escola estoica tenha começado em Atenas cerca de 300 anos antes do nascimento de Sêneca, os textos dos estoicos gregos estão praticamente perdidos. Sobrevivem apenas em breves citações ou fragmentos. Isto faz de Sêneca o primeiro grande escritor estoico cujas obras filosóficas chegaram até nós praticamente completas. Sêneca tinha uma das mentes mais bem informadas e curiosas do seu tempo e demonstrou, nos seus textos, uma ousada liberdade intelectual e abertura mental. É esta qualidade que o torna muito moderno. Esta é também uma introdução à filosofia estoica em geral, pois é impossível compreender completamente o pensamento de Sêneca sem compreender as ideias estoicas em que se baseia. A mente prefere divertir-se a curar-se, tornando a filosofia uma diversão, quando na verdade é uma cura. Antes de começarmos a explorar o estoicismo, é preciso esclarecer um equívoco comum. O estoicismo não tem nada a ver com contrair o maxilar ou reprimir as nossas emoções, o que, como toda a gente sabe, não é saudável. Apesar de Sêneca ter sido um filósofo estoico, é essencial reconhecer que, ao longo dos séculos, o significado do termo estoicismo mudou radicalmente. A palavra estoicismo de hoje, escrita com um I minúsculo, não tem nenhuma relação com o estoicismo de I maiúsculo do mundo antigo. Embora a palavra moderna signifique reprimir as nossas emoções, os antigos estoicos nunca defenderam nada deste tipo. Tal como toda a gente, os filósofos estoicos não tinham problemas com sentimentos normais e saudáveis, como amor e afeição. Como escreveu o filósofo Epicteto, o estoico não deveria ser insensível como uma estátua. Em alternativa, os estoicos desenvolveram uma terapia das paixões para ajudar a prevenir emoções extremas, violentas e negativas que podem dominar a personalidade, como a ira, o medo e a ansiedade. Em vez da repressão destas emoções negativas, o seu objetivo era transformá-las através da compreensão. Algumas ideias estoicas importantes remontam ao filósofo grego Sócrates, que disse a famosa frase: "A vida não refletida não vale a pena ser vivida." Ou seja, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é essencial para uma vida feliz. Sócrates também sugeria que, da mesma forma que a ginástica é concebida para manter o nosso corpo saudável, também deveria existir algum tipo de arte destinada a cuidar da saúde da nossa alma. Embora Sócrates nunca tenha dado um nome a esta arte, a conclusão clara era de que o papel da filosofia e do filósofo seria cuidar da alma. Estas duas ideias, que o conhecimento é fundamental para a felicidade e para viver uma vida boa e que a filosofia é uma espécie de terapia para a alma, eram os alicerces essenciais sobre os quais o estoicismo assentava. Enquanto escola, o estoicismo teve origem em Atenas por volta de 300 a.C. Os estoicos preocupavam-se intensamente, tal como outros filósofos da altura, com a pergunta: o que é necessário para viver a melhor vida possível? Se os humanos conseguissem responder a essa pergunta, acreditavam eles, poderíamos então florescer e viver vidas felizes e tranquilas, ainda que o mundo parecesse louco e descontrolado. Isto fez do estoicismo uma filosofia extremamente prática e também explica o seu reaparecimento atual, pois o nosso próprio tempo, social, político, econômico e ambiental, também parece louco e descontrolado. Não obstante o mundo parecer descontrolado, os estoicos ensinaram-nos que podemos ter uma vida significativa, produtiva e feliz. Além disso, mesmo em situações adversas, a nossa vida ainda pode ser tranquila e caracterizada pela equanimidade psicológica. Esta forte ênfase no projeto de viver uma vida boa, significativa e tranquila, que tornou o estoicismo romano tão popular enquanto escola filosófica na época de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. E é também o que torna o estoicismo popular atualmente, numa época que não é menos estressante.
Este destaque que é dado a viver-se uma vida boa também separa o estoicismo da filosofia acadêmica moderna, que desistiu das preocupações humanas práticas a favor de questões teóricas abstratas, a maioria das quais desprovidas de significado para quem está fora da torre de marfim do filósofo. Porém, tal como o antigo filósofo Epicuro enfatizou, vazio é o argumento do filósofo de que nenhum sofrimento humano é tratado terapeuticamente, pois da mesma forma que uma arte médica que não expulsa as doenças do corpo não tem utilidade, também a filosofia não tem utilidade se não expulsar o sofrimento da alma. Da mesma maneira, os estoicos viam a filosofia como um modo de curar as doenças da alma. Viam-na como algo semelhante a uma arte médica, e até designavam o filósofo como um médico da alma. Os estoicos também chamaram a filosofia a arte de viver, e Sêneca descreveu seus próprios ensinamentos como sendo remédios médicos. Descobriu que estes remédios eram úteis no tratamento das suas próprias condições e quis partilhá-los com outros, incluindo as gerações futuras. Os 8 ensinamentos fundamentais do estoicismo. Como seria de esperar, os filósofos estoicos tinham ideias diferentes sobre muitos temas, mas há vários pontos-chave com os quais todos os filósofos estoicos romanos concordavam. Era o que fazia deles estoicos e não membros de outra escola filosófica. Estas ideias fundamentais do estoicismo também se refletem nas obras de Sêneca, sendo que a maioria delas remonta aos primeiros estoicos gregos. Embora exploremos estas ideias mais profundamente nos capítulos que se seguem, vale a pena mencionar aqui estas 8 ideias principais do pensamento estoico, enquanto uma amostra rápida do que está por vir. 1. Viver de acordo com a natureza para encontrar a felicidade. Como muitos pensadores que vieram antes e depois, os estoicos acreditavam que a racionalidade existe na natureza. Podemos ver evidências disto em padrões e processos naturais, bem como nas leis da natureza, que permitem que as configurações da natureza funcionem de forma perfeita. Uma vez que os seres humanos são parte da natureza, também somos capazes de ser racionais e excelentes. De acordo com Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, ao vivermos de acordo com a natureza, a nossa vida irá fluir suavemente. Claro que é difícil imaginar uma vida feliz se estivermos constantemente a lutar contra a natureza. Ainda que viver de acordo com a natureza tivesse vários significados para os estoicos, um dos mais centrais e importantes era que nos devíamos empenhar, enquanto seres humanos, em desenvolver a nossa própria racionalidade e excelência humanas. 2. A virtude ou a excelência do caráter interior de cada um é o único bem verdadeiro. Embora se apliquem aqui várias dimensões, por agora vou apenas referir uma. Se não tivermos este tipo de bondade interior, não seremos capazes de usar bem outra coisa qualquer para nos beneficiarmos ou beneficiar outros. Por exemplo, os estoicos não viam o dinheiro como um bem em si, uma vez que pode ser bem e mal utilizado. Se possuirmos sabedoria e moderação, que são virtudes, é provável que usemos bem o dinheiro. Porém, se alguém sem sabedoria ou moderação acabar por gastar milhares de euros em drogas ou outros vícios durante um fim de semana, poucos considerá-lo-ão bom ou saudável, ou uma boa utilização do dinheiro. Tal como Sêneca escreveu, a virtude em si, ou a excelência de caráter, é o único bem verdadeiro, visto não haver nada de bom sem ela. O que torna uma virtude como a justiça ou a equidade verdadeiramente boa é que é sempre ou consistentemente boa. Em contrapartida, outras coisas podem ser bem ou mal utilizadas. Não são intrinsecamente ou consistentemente boas. 3. Algumas coisas dependem de nós, ou estão inteiramente sob o nosso controle, enquanto outras coisas não. Para os estoicos, as únicas coisas totalmente sob o nosso controle são os nossos poderes internos de crítica, opinião e tomada de decisão. A nossa vontade e a forma como interpretamos aquilo que vivenciamos. Para colmatar o sofrimento emocional, o indivíduo precisa de se concentrar no que está sob o seu controle, ao mesmo tempo que tenta criar uma vida melhor e um mundo melhor para os outros. 4. Embora não possamos controlar o que nos acontece no mundo externo, podemos controlar a nossa crítica interna e a forma como respondemos aos eventos da vida.
Isto é extremamente significativo para os estoicos, porque as emoções negativas extremas têm origem em críticas ou opiniões equivocadas. Porém, se compreendermos e corrigirmos as interpretações errôneas, vendo as coisas de forma diferente, também podemos livrar-nos das emoções negativas. 5. Quando algo negativo acontece, ou quando somos atingidos pela adversidade, não devemos surpreender-nos, mas ver isso como uma oportunidade para criarmos uma situação melhor. Para os estoicos, todos os desafios ou adversidades com que nos deparamos constituem uma oportunidade para testarmos e desenvolvermos o nosso caráter interior. Além do mais, acreditar que nunca seremos atingidos por infortúnios seria não ter contato com a realidade. Em vez disso, devemos esperar ativamente por solavancos ocasionais na estrada e ocasionalmente por grandes solavancos. Além do mais, acreditar que nunca seremos atingidos por infortúnios seria não ter contato com a realidade. 6. A virtude, ou possuir um caráter excelente, é em si a própria recompensa, mas também resulta em eudaimonia ou felicidade. Este é um estado de tranquilidade mental e alegria interior. Eudaimonia tem sido traduzida de várias formas, como felicidade, florescimento humano, bem-estar e ter a melhor atitude possível. Porém, para os estoicos, ter uma vida que vale realmente a pena viver é provavelmente a tradução mais precisa. Porém, para os estoicos, ter uma vida que vale realmente a pena viver é provavelmente a tradução mais precisa. Num dos seus famosos paradoxos ou provérbios paradoxais, os estoicos afirmaram que uma pessoa perfeitamente sábia, um sábio estoico, possuiria eudaimonia, mesmo sob tortura. Embora não pudéssemos descrever alguém que estivesse a ser torturado como sendo feliz no sentido moderno da palavra, poderíamos presumir que tinha uma vida que valia realmente a pena viver, especialmente se a tortura se devesse a ter enfrentado um tirano. Da mesma forma, muitas pessoas heróicas desistiram da própria vida ao lutarem por um bem maior para benefício da sociedade. Por outras palavras, viver a melhor vida possível ou uma vida que realmente vale a pena poderá envolver alguma dor. 7. A verdadeira filosofia envolve progredir. A filosofia envolve pensamento crítico, análise intelectual e tentar compreender o mundo cientificamente. Porém, em última análise, para os estoicos, a dimensão mais importante da filosofia é a ética, que tem uma dimensão muito prática. Os estoicos romanos viam a filosofia real como uma espécie de caminho em que se progride em direção à virtude ou ao desenvolvimento de um caráter melhor. 8. É essencial que nós, enquanto indivíduos, contribuamos para a sociedade. Os estoicos foram os filósofos mais pró-sociais do mundo antigo. Ensinaram que a humanidade é como um organismo único e que nós, enquanto partes desse organismo, devemos contribuir para o bem maior da sociedade como um todo. Importa ressaltar que os estoicos não estavam interessados apenas em melhorar a sua própria vida. Estavam interessados em melhorar a vida de toda a humanidade. Sêneca estava de muito bom humor quando escreveu uma das suas primeiras cartas a Lucílio, tendo declarado com entusiasmo logo na primeira linha: "Agora consigo perceber, Lucílio, que não estou apenas a melhorar, mas a transformar-me." Enquanto mentor, Sêneca não estava apenas a tentar ajudar Lucílio a melhorar o seu caráter. Tal como revela esta frase, esperava o mesmo para si próprio. Embora tivesse estudado estoicismo desde a adolescência, ainda sentia que tinha um imenso progresso pessoal a fazer. Depois de dizer a Lucílio que estava a passar por uma transformação, Sêneca explica esta ideia em mais profundidade. Sabe que possui muitos traços que devem ser identificados, diminuídos ou fortalecidos. Sêneca acredita que esta ideia é importante. É prova de uma mente que se transformou para melhor, pois agora é capaz de ver os seus próprios defeitos. O que Sêneca sentia é o tipo exato de transformação que também queria ver em Lucílio. Com seu entusiasmo, talvez Sêneca estivesse a tentar enfatizar e representar estas ideias para Lucílio. Para Sêneca, se dois amigos conseguissem ajudar-se um ao outro a melhorar o próprio caráter e a progredir em conjunto, esse seria o tipo ideal de amizade. Amizades e relacionamentos significativos são cruciais na filosofia de Sêneca por outro motivo. É assim porque as pessoas de que nos rodeamos têm um grande impacto no nosso próprio caráter.
Para Sêneca, devemos escolher os nossos amigos com cuidado, porque é fácil adotar ou absorver inconscientemente traços de caráter negativos de outras pessoas. Em alternativa, estar perto de alguém com bons traços de caráter também nos ajuda a desenvolver um bom caráter. Essas amizades ajudam-nos a progredir. Como Sêneca percebeu, somente quando adquirimos consciência dos nossos defeitos ou do que nos poderá faltar, é possível realmente progredir. Esta ideia foi associada inicialmente a Sócrates, que a obteve de uma sábia sacerdotisa chamada Diótima. Tal como Diótima disse a Sócrates, os deuses possuem sabedoria perfeita, pelo que não a procuram. A maior parte das pessoas nem sequer sabe que lhes falta sabedoria, pelo que também não a procuram. Afinal, só é possível buscar sabedoria se percebermos que algo está em falta. Dito de outra forma, se não estivermos conscientes dos nossos defeitos, se não nos envolvermos numa autoinvestigação ou se não analisarmos seriamente os nossos valores, estaremos realmente inconscientes destes aspectos e pouco ou nenhum progresso será possível. Para os estoicos romanos como Sêneca, tudo se centrava em progredir na direção da sabedoria e desenvolver um caráter melhor, com o objetivo final da transformação numa pessoa sábia ou num sábio estoico. Embora isso faça todo o sentido, uma das ideias mais estranhas e prejudiciais dos primeiros estoicos gregos, na minha opinião, era que a própria virtude, ou ter um bom caráter, era uma questão de tudo ou nada. Isto significava que apenas o sábio estoico era virtuoso, enquanto todos os outros eram descritos como tolos, viciados e inclusivamente loucos. Esta ideia partiu dos cínicos, o que ajuda a explicar a sua natureza invulgar e questionável. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, foi fortemente influenciado pela vida e pelo pensamento de Sócrates, mas Zenão também foi influenciado por outra escola filosófica grega, os cínicos. Na busca de um estado radical de liberdade, os cínicos viviam nas ruas de Atenas como mendigos e eram famosos pelas coisas extremadas que diziam e pelo comportamento pessoal que desafiava abertamente as convenções sociais. Platão descreveu presumivelmente o filósofo cínico Diógenes como um Sócrates enlouquecido. Praticamente todas as ideias mais radicais de Zenão remontam aos cínicos. Da mesma forma, a ideia de que a virtude é uma questão de tudo ou nada e a ideia do sábio veio dos cínicos. Naturalmente, não há nada de errado com a ideia básica do sábio estoico. Na verdade, é um conceito muito útil. O problema está na ideia de a virtude ser uma questão de tudo ou nada. Ninguém consegue ser um sábio perfeitamente virtuoso ou ser completamente desprovido de virtude. Consequentemente, na minha opinião, a noção de Zenão de uma dicotomia extrema entre um sábio e o resto da humanidade não era uma ideia útil. Apesar de certamente chamar a atenção, foi prejudicial para a escola estoica e trouxe alguma ridiculez para os estoicos por parte de outros filósofos antigos. Por outras palavras, a maior parte dos filósofos modernos identificaria a ideia de que a virtude deve ser tudo ou nada como uma falsa dicotomia, o que é uma falácia lógica. Da mesma forma, um filósofo moderno não esperaria que alguém fosse perfeitamente virtuoso. Em vez disso, aspiraria a uma excelência geral de caráter.